Bem, olá, alunos de Sociologia Clássica do curso de História e Filosofia. Eu vou dar continuidade aqui à explicação do texto do Francisco José Calazans Falcon, intitulado O Iluminismo, né? Como nós sabemos, trata-se de um texto importante que tem uma relação com o texto anterior, né? Ou seja, Mercantilismo e Transição. E são textos, né? Ambos os textos nos ajudam a compreender a configuração da modernidade, né? De modo que eu pretendo então dar continuidade à explicação desse texto. Bom, como nós havíamos terminado a aula passada, eu dizia a vocês que o autor, o Francisco José Calazans Falcon, faz algumas críticas bastante severas à maneira como a leitura marxista se posicionou frente ao iluminismo, né? Então, dentro dessa perspectiva marxista, e nós vimos isso, o iluminismo seria a expressão ideológica da classe burguesa em ascensão, né? Em meio a uma crise institucional, política, econômica e social que caracteriza, né, a decadência da aristocracia, né, dos pressupostos aristocráticos que davam sustentação às monarquias absolutistas na Europa, né? Mas vimos que essa visão dos marxistas ela acaba, na visão do autor do texto, sendo extremamente superficial, né? Porque reduz o iluminismo à expressão da luta de classes, né, que é um conceito que no século XVIII não poderia ser aí ampliado às sociedades europeias como um todo, né? Então o autor cita em um determinado momento o caso da França, que era uma sociedade estamental, conquanto também dentro do terceiro estado, que englobava o povo, houvesse classes, né? Então ela não é uma sociedade de classes autêntica, né? Mas também já não é mais uma sociedade estamental como aquelas sociedades que nós estudamos aí quando falamos da Idade Média, né? Então, por ser um período de transição, e aí eu acho que a vinculação com o texto anterior é bastante grande, nós podemos afirmar que esse período traz elementos tanto do período feudal quanto antecipa elementos de uma sociedade de classe que vai se consolidar realmente com o modo de produção capitalista. Então, essa é uma primeira crítica que o autor tece à análise dos marxistas, né? Ou seja, o marxismo entende o iluminismo como expressão ideológica da classe burguesa que ascende ao poder, sobretudo na França, depois do processo revolucionário, né? Bom, outra questão importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o modo como o autor se posiciona frente à, à ideia, também comum entre os marxistas, de que os principais representantes do iluminismo eram burgueses, né? O que o autor vai argumentar é que esse dado não é correto, né? Então eu acho que eu comentei isso no final da aula passada. Ele vai dizer que muitos iluministas eram, na verdade, oriundos de frações sociais muito diferentes. Então você tinha aristocratas, né? Você tinha burgueses, né, da pequena, média burguesia, sobretudo, mas você tinha pessoas também
vamos dizer, oriundas das camadas mais pauperizadas, né? Então ele cita, por exemplo, o caso do Voltaire, né? Voltaire era um aristocrata, né? Nem por isso deixou de defender os princípios expostos pelo iluminismo, né? Ele também cita o caso de Rousseau, que não era um aristocrata e também não era um burguês. De modo que nós podemos afirmar que a, a comunidade, né, de simpatizantes do iluminismo, das ideias iluministas, era muito heterogênea, né? Então não dá para cravar que se tratava realmente de um movimento tipicamente burguês e pronto, né? Desconsiderando essas outras frações sociais que dele fizeram parte ou com ele simpatizaram, né? Outra questão é que você tinha é, indivíduos que simpatizavam com o iluminismo de diferentes atividades profissionais, né? E geralmente quando nós pensamos no iluminismo, nos vem logo à cabeça a ideia de uma comunidade intelectual, né? uma, uma comunidade formada por filósofos, literatos, né? É claro que esses filósofos e literatos, eles estiveram presentes também no iluminismo, né? Aliás, fala-se nos filósofos iluministas não por acaso, mas disso não se depreende em absoluto que só essa fração social tenha configurado aí o iluminismo, né? Você tinha profissionais liberais, como advogados, médicos, né? Enfim, professores, né? Você tinha oficiais, né, vinculados às forças, aquilo que seria as forças armadas francesas, né, o exército francês. Você tinha artistas, né, aristocratas, comerciantes, né, e até mesmo clérigos, né, ou seja, indivíduos que pertenciam aos quadros da igreja, né. Então, aqui também é possível abrir um parênteses para quebrar um pouco essa ideia segundo a qual o iluminismo está em oposição à igreja, ou seja, há um anticlericarismo, né? Um sentimento anticlerical presente entre os iluministas, né? Sobre essa questão, o autor vai argumentar que esse sentimento anticlerical ele, ele esteve presente na França, né? Mas mesmo na França, nem todos os chamados iluministas eram anticlericais. Alguns, inclusive, eram oriundos, né, da igreja, né? Haviam padres, né, que simpatizavam com os princípios iluministas, né? Mas fora da França, esse fenômeno foi ainda mais incomum, né? Então, essa oposição que geralmente se faz entre o iluminismo e a igreja é uma falsa oposição. Até porque nós vimos, né, quando nós falamos da metáfora das luzes, que os iluministas vão buscar essa metáfora, embora dando a ela um sentido muito distinto, muito específico, eles vão buscar essa metáfora exatamente da tradição judaico-cristã. Então, essa oposição entre iluminismo e igreja não é real, né? Sabe-se que alguns iluministas tiveram posições mais contundentes e contrárias à igreja. Esse é o caso de Voltaire, por exemplo, que foi um crítico feroz da vinculação entre a igreja e a estrutura de poder representada pela monarquia absolutista. E talvez aí podemos citar o Denis Diderot, né, que escreveu
alguns textos bastante críticos em relação à igreja, talvez o mais famoso deles, A Religiosa, né? Que inclusive ganhou duas versões fílmicas, né? Ou seja, deu origem a dois filmes com o mesmo título, um ali por volta dos anos 60 e uma versão mais atual de alguns anos atrás, né? Essa versão mais antiga do filme A Religiosa, do Jacques Rivette, o diretor, é bastante fiel ao livro, né? Que é uma crítica à estrutura de poder dentro dos conventos, né? Mas enfim, mas tirando esses dois autores, o Diderot e o Voltaire, você não encontra essa crítica à igreja presente em outros iluministas franceses. Então seria bastante equivocado de nossa parte concluir que o movimento iluminista foi, num todo, fomentador de um sentimento anticlerical, né? Bom, outro ponto importante, né, que eu acho que vale a pena ressaltar é que essas ideias iluministas elas vão se propagar na França de muitas formas, de muitas maneiras. A França, no período do auge do iluminismo, nós vimos que isso está situado, né, segundo Franco Venturini, entre 1740 e 1770, portanto, nós temos aí 30 anos de uma fomentação das ideias iluministas que correspondem efetivamente à publicação dos fascículos da enciclopédia francesa, né, organizada pelo Diderot, né, e Jean-Baptiste d'Alembert, né, ambos tiveram um papel fundamental na organização da enciclopédia, mas o fato é que durante esses 30 anos essas ideias iluministas elas vão ser difundidas de muitas formas, né? A gente tem que tomar uma certa precaução, porque de fato a população europeia, que eu não estou falando só da França, mas da população europeia como um todo, era formado por indivíduos que não sabiam ler ou escrever, eram completamente analfabetos. Então uma das questões que se levanta é como é que essas ideias conseguem de algum modo penetrar em camadas que eram analfabetas, né? Bom, isso de muitas formas, né? Porque se é verdade que havia discussões muito mais profundas, né, do ponto de vista analítico, do ponto de vista, enfim, dos conceitos, né, do ponto de vista conceitual, ah, é preciso também se atentar, né, para o fato de que havia uma propagação dessas ideias e não uma simplificação, mas uma popularização dos princípios iluministas, né? Então, quando a gente fala numa coisa mais elaborada, numa discussão mais profunda sobre esses princípios, essas ideias vão, sobretudo, se difundir nos chamados salões, né? Que eram encontros promovidos por nobres e às vezes burgueses e que reuniam, né, regado a muito vinho, boa comida e tal, pessoas que simpatizavam com esses princípios e que vão trocar ideias, né? Mas além dos salões, a gente pode também mencionar as associações, né? Essas associações também tiveram um papel fundamental, algumas delas eram associações secretas, na discussão desses princípios. Agora, no que se refere ao restante da população, como eu disse, havia uma popularização desses princípios. Talvez o caso mais emblemático seja do próprio Voltaire, cujo apelido, né, o vulgo, era o panfletário, né, porque ele escrevia panfletos e esses panfletos eram simplificações, né, resumos desses princípios que eram distribuídos, né, na calada da noite. E de manhã, quando a população começava a sair na rua, esses panfletos estavam no chão e eram lidos. Essas ideias eram transmitidas entre os cidadãos, no caso franceses, né?
Bom, em suma, o autor ele vai afirmar basicamente que existem pelo menos duas abordagens possíveis do iluminismo, né? E de algum modo ele vai falar dessas abordagens, né? Que são abordagens metodológicas, ou seja, há duas formas metodológicas de se abordar o iluminismo. A primeira delas, e ele não está concordando com essas abordagens, ele está apresentando apenas, mas a primeira delas é aquela que analisa os homens de uma determinada época a partir de esquemas teóricos e conceituais de outra, né? Então, de algum modo, isso incorre num risco que é o risco do mecanicismo, do anacronismo, né? É quando você analisa o século XVIII e imputa conceitos, termos, expressões que não fizeram parte, de fato, do cotidiano daquelas pessoas. Então, ele vai mencionar isso, né, como uma forma de interpretação que ele considera equivocada. A segunda forma de interpretação, que não é menos arriscada que a primeira, né, é aquela que analisa os fatos e os indivíduos apenas a partir das suas formas concretas, né? Ou seja, da forma como esses indivíduos entendiam o mundo na época. Mas aqui também há um risco, que é o risco do historicismo, né? Ou seja, o risco de apresentar e descrever como esses homens pensavam, viviam, né? Se atentando àquilo que eles, enfim, tinham na época, né, ou vivenciavam na época, sem uma análise pormenorizada, né, de tudo isso, né? Então acaba sendo algo mais descritivo, né? Ou seja, você acaba descrevendo, mas sem uma análise mais profunda. Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque logo em seguida o autor vai falar que realmente existe uma relação entre o iluminismo e o processo de secularização, né? Aliás, nós vimos isso na última aula, quando ele diz, olha, o iluminismo pode ser considerado o ápice de um processo cuja origem foi o Renascimento, né? E esse processo é um processo de secularização, né? Então, basicamente, a gente pode afirmar que nesse processo de secularização, que é deflagrado lá no Renascimento, né, e que vai culminar no século XVIII com o Iluminismo, nós temos uma passagem, né, da transcendência à imanência, né, da verticalidade à horizontalidade, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender a relação entre iluminismo e secularização. O fato é que o iluminismo foi responsável por horizontalizar as relações entre os homens, né? Que outrora, né, pouco tempo antes, estavam verticalizadas. A gente sabe que as sociedades estamentais ou semi-estamentais são extremamente verticalizadas, né? Há sempre alguém no vértice, que é o rei, e a partir dele até o súdito você tem toda uma hierarquia, né? Então, quando os iluministas começam a falar em cidadania, né, em democracia, né, você tem esse processo de horizontalização, né? E ao mesmo tempo, num plano filosófico, você tem a passagem da transcendência à imanência, isto é, você tem o descarte, né, das concepções metafísicas do mundo, né, e você começa a se atentar, né, aos aspectos mais concretos da realidade, né, isso que ele está chamando de imanência, né. Então, basicamente, ele vai desconstruindo aquela imagem de que, segundo a qual o iluminismo marcou, foi caracterizado
por um embate entre fé e razão, né? Ou seja, o iluminismo representando a razão, a religião representando a fé, como se de fato essas duas coisas estivessem absolutamente em oposição, né? Ele vai dizer que não é bem isso, né? Há uma relação, claro, entre essas coisas, mas não radicalizada como geralmente a coisa é apresentada. Até porque o iluminismo não deixa, de algum modo, também de ser uma fé na razão, né? Uma crença de que a razão pode se tornar um instrumento desvelador do mundo, né? Outra questão importante que ele também aborda no texto, né, é que o conceito, né, a noção de progresso que foi tão cara aos iluministas, e de civilização também, né? Ou seja, quanto mais a razão progride, mais civilizado eu me torno, ela vai tentar se impor como uma forma, né, possível de legitimar a sociedade moderna, né? Ou seja, nós modernos, assim pensavam os iluministas, somos muito mais progredidos, né? Muito mais avançados do que os homens dos períodos anteriores, né? E portanto nós alcançamos aí um grau de civilização que outros períodos anteriores não alcançaram, né? Então havia de fato uma ênfase muito grande na ciência, no progresso, na razão, e isso talvez tenha gerado conflitos, choques com os representantes da igreja, né? Mas, como eu havia dito anteriormente, disso não se depreende que o iluminismo seja num todo um movimento anticlerical, né? Então, basicamente, o autor vai argumentar que a ciência passa a ocupar um lugar importante, né? Que até ali tinha sido ocupado pela religião, né? E pela ideia de revelação, né? Então a ciência passa a ser digamos, a base da verdade, né? Ou seja, a verdade deixa de ser aquilo que as Sagradas Escrituras dizem que é, e passa a ser verdade ou considerado verdade aquilo que a ciência consegue provar, né? Então essa é uma marca muito forte do movimento iluminista, essa ênfase na ciência. Inclusive, isso não está no texto, mas é uma curiosidade que eu tenho de outras leituras para apresentar a vocês. Houve uma popularização dos livros nesse período, né? Os chamados pockets, né, os chamados livros de bolso, eles são uma invenção desse período, né? Você faz uma tiragem de livros, uma versão menor e mais barata, e é uma popularização. Outra questão importante é que as primeiras revistas científicas começam a aparecer nesse período também, né? E começam a se difundir. Então há uma crença de que a ciência, a razão, são instrumentos capazes de levar o homem ao progresso e à civilização, né? Um ponto importante é que essas críticas às práticas religiosas, como eu havia dito, elas não tiveram presentes numa série de países, que também, de algum modo, viram ali os princípios iluministas se desenvolvendo, né? Por exemplo, a cultura anglo-holandesa, né? Os países de língua inglesa, né? E a própria Holanda também, de algum modo, você não via essa crítica tão contundente à igreja, né? Então, como eu havia dito, né, já algumas vezes antes, né, não dá para cravar que o iluminismo esteja na contramão da religião. Até porque ele vai dizer realmente, fala, olha, até porque o iluminismo não descartou completamente, né, aspectos
caros à religião, e isso ficaria tácito quando pensamos aí naquela metáfora das luzes que é extraída exatamente da tradição judaico-cristã. Mas, enfim, a gente podia pensar também em autores iluministas que, de algum modo, nunca se desligaram totalmente da religião. Talvez o caso mais emblemático seja o Kant, né? Quando escreve a sua crítica da razão prática. Né? Porque mesmo Kant tentando justificar a moral, né, ele não o consegue sem recorrer a Deus. Né? Então, de algum modo, ele vai dizer mais ou menos de que Deus é necessário para justificar a moralidade, né? Aqui de uma maneira muito grosseira. Né? Mas, de modo geral, o iluminismo sempre se confundiu com essa ideia de iluminação, né? De um ataque frontal à obscuridade, à ignorância, ao senso comum. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente reter. Né? O Falcon também vai falar, já no final do texto, sobre as continuidades e descontinuidades dos filósofos do século XVII para os iluministas do século XVIII. Acho que aí ele se alinha ao pensamento, à interpretação do Franco Venturini, né? Porque alguns autores dizem o seguinte: olha, o iluminismo ele pode ter alcançado, digamos, a sua fama no século XVIII, mas a origem do iluminismo tem a ver com as revoluções científicas do século anterior, portanto do século XVII. Ele não descarta totalmente essa hipótese, mas ele diz que entre os pensadores do século XVII e os do século XVIII há continuidades e descontinuidades. Né? E talvez ali no século XVIII o iluminismo tenha se estruturado e se consolidado, e talvez por isso tenha alcançado fama no século XVIII, a ponto do século XVIII ser chamado do século das luzes. Né? Não por acaso a gente vulgarmente, né, e erroneamente chama de século das luzes. Né? A razão para os iluministas, ela é o que pode demolir as pseudo-verdades, né? Que estão ancoradas nas superstições, nas crendices, né? Enfim, nas crenças supra-empíricas. Né? E então o iluminismo, de algum modo, tentou combater as sombras, tentou combater a ignorância, né? E nós vamos cair naquilo que nós já havíamos dito na aula passada, né? Esse combate por meio da razão, da racionalidade, à ignorância, é o que vai levar, segundo alguns iluministas, o homem, né, à sua maioridade, né? Que é aquela velha questão kantiana que nós discutimos na última aula, né? Ou seja, o homem alcançando a sua autonomia e saindo de uma condição heterônima. Então, ele conclui o texto dizendo o seguinte: olha, o iluminismo instaura definitivamente o reino da crítica, não só contra o absolutismo, mas também em prol de uma sociedade que precisa ser reconstruída. Né? E de certo modo, sai de cena a cidade de Deus, estou fazendo aqui uma alusão a Agostinho, e entra a cidade dos homens, né? Que é secular, enfim, dá ao homem mais autonomia. Né? Agora, logo em seguida, os próprios princípios iluministas começarão a ser questionados, né? Porque nós escapamos. Né? Tem um texto da Marilyn Chauí, que é uma compilação de artigos, né? Que é o Cultura e Democracia. Tem um desses capítulos, um desses artigos, ela analisa exatamente isso, né? E ela vai dizer mais ou menos o seguinte, que essa fé, essa crença na razão, na técnica, no progresso, que foram características do movimento iluminista, essas coisas todas, né, que não deixam de compor uma fé, prometeu mais ao homem do que de fato cumpriu. Né? Então nós saímos do encalço de uma fé religiosa para cair
no encalço de uma fé no progresso, uma fé na ciência, na razão, né? E não necessariamente isso constitui um avanço, né? Então, mesmo na própria época, né, começam a surgir críticas aos princípios iluministas. E o que é mais engraçado é que muitas dessas críticas advêm de autores que até aquele momento flertavam e defendiam esses princípios. Talvez o caso mais emblemático seja o do Kant, né? Que dizem, né, fazia uma caminhada vespertina, né, toda tarde, portanto, às 3 horas, que as mulheres de Königsberg acertavam seus relógios pela pontualidade das caminhadas vespertinas de Kant. Dizem que o único dia que ele não saiu para caminhar, porque ele caminhava inclusive na chuva, né, foi o dia que a Revolução Francesa estourou, né, que ele ficou super emocionado e tal. Então ele tinha uma vinculação com os princípios iluministas. Todavia, é ele posteriormente que vai fazer uma crítica desses princípios, né? Sobretudo no que se refere ao dogmatismo da razão. Ele vai colocar esse dogmatismo em xeque, né? Ele que foi um leitor atento de Hume, né, de David Hume, um autor inglês, ele chega a dizer que Hume o tirou, né, do sono dogmático, né? Ou seja, esse dogmatismo de que a razão pode tudo, a razão explica tudo. Então ele começa a colocar a razão em xeque. Grande parte da sua obra se constitui exatamente por essa reflexão sobre os limites da razão. De modo que podemos afirmar que o iluminismo consolida a sociedade moderna, né? Como eu disse, dentro de um processo cuja origem é o Renascimento, que é um processo de secularização, de individuação também, né? E de algum modo nós podemos afirmar que o iluminismo se transformou numa espécie de religião secular, né? Daí o texto da Chauí ter sido invocado aqui, porque ela vai fazer uma crítica a isso, né? Ou seja, essa hipervalorização da razão, né, que obviamente vai depois ser ainda mais radicalizada com o positivismo, né? O positivismo talvez seja o ápice dessa hipervalorização da razão e da ciência. E, de fato, se a gente for analisar esse projeto moderno anunciado pelos iluministas, ele não se concretizou, né? Ou seja, o avanço da razão, da técnica, da ciência não necessariamente trouxe ao homem um mundo melhor, né? Trouxe ao homem um mundo mais fraterno, mais livre, né? Mais igualitário, né? Muito pelo contrário, todos nós sabemos o que aconteceu, né, e ainda vamos ver com mais detalhes no século XIX. Todos nós sabemos, né? Então, essa hipervalorização da razão, né, vai acabar desembocando naquilo que nós discutimos na aula passada, que é a instrumentalização da razão, né, e o descolamento da razão dos próprios indivíduos, né? Então, vivemos naquilo que alguns autores, né, frankfurtianos vão chamar de mundo administrado. É um mundo administrado onde temos a falsa sensação de liberdade, né? Mas de fato as coisas já estão mais ou menos postas, né? E podemos até escolher, mas entre aquilo, as opções que já estão postas, né? E essas opções não somos nós que determinamos, né? Há uma lógica social que vai impondo essas coisas a nós, né? E de certo modo também o que há de importante é que o iluminismo vai tornar a razão uma fonte de autoridade, né? Algo que permanece até hoje, né? De algum modo nós vamos buscar a autoridade de uma argumentação
na sua logicidade interna, né? Ou seja, um argumento só é válido quando dispõe de uma logicidade, né? De uma lógica, de uma razão, tem uma razão de ser, né? Então essa guinada, né, que o iluminismo deu, retirando a autoridade, né, das questões metafísicas, religiosas para a ciência, para a razão, né? Isso tem muito a ver com esse processo, né, com o iluminismo. E, de certo modo, nós somos herdeiros disso até hoje, né? Por isso que no começo do texto ele vai dizer que o iluminismo também pode ser visto como o ponto de partida de um processo do qual nós ainda somos tributários. E, de fato, ele tem razão, nós somos tributários desse processo, ele está aí até hoje, né? Eu acho que todo mundo conhece ou reconhece, né, essas coisas que eu estou mencionando. Trata-se de um texto, a meu ver, agradável, e aí quando a gente analisa o texto anterior, né, Mercantilismo e Transição, e esse texto, o Iluminismo, a gente percebe que são processos que vão se dar mais ou menos paralelamente, né, no mesmo momento, né? O mercantilismo muito mais como uma época de transição com características específicas, mais correspondentes ao mundo social e econômico, né? E o iluminismo como uma espécie de reflexo de ideias, né? Das ideias que ali circulavam, né? Agora, são dois processos, né, que de algum modo instituem o mundo moderno. O mundo moderno só pode ser entendido, né, através desses processos, né? No caso, o mercantilismo e aquilo que nós estamos chamando de iluminismo. Por quê? Porque você passa a ter um mundo que dá um pouco mais de liberdade ao indivíduo, né? Então há um processo de individuação que é inegável, né? Indivíduos que vão começar a reivindicar uma participação política maior, né? Vão ter mais autonomia, esse também é uma característica. O avanço da ciência, da razão, a ideia de progresso mesmo, né? E do ponto de vista social, nós passamos a ter uma burguesia comercial que mais tarde vai se converter em burguesia industrial, né? Então você tem um processo de aceleração da urbanização, né, da própria industrialização. Acho que são processos, né, urbanização e industrialização são processos que de alguma forma se retroalimentam, né? Então você vai ter uma Europa que vai se transformando, né, em outra coisa, né, muito diferente. Então, se a gente pudesse recuar numa máquina do tempo para dentro de uma fábrica no século XIX e visse ali, né, o que né, o que era o modus operandi, a dinâmica da fábrica, e depois pudéssemos nessa mesma máquina do tempo recuar ao século XVIII, ou seja, um século antes, nós certamente perceberíamos a diferença do que era a Europa no século XVIII e do que passou a ser no século XIX. É uma outra Europa que está surgindo no século XIX, urbanizada, industrializada, né? Mas, como tudo, isso vai acarretar uma série de problemas. Então não é só aspectos positivos. Tem os aspectos positivos, evidentemente, mas também os aspectos negativos. Esses aspectos negativos, sem dúvida nenhuma, que atormentaram, né, determinadas mentes no século XIX. Né? A gente vai falar disso ainda, né, de como se deu esse processo de urbanização e de industrialização, quais foram os efeitos positivos e negativos desses processos, né? Mas o fato é que foi por conta desses processos que você começa a ter mentes ali que vão se preocupar, falando, o que está acontecendo com a Europa, né? Por que a Europa se transformou tanto? Que mundo é esse que está surgindo, né? E é um mundo capitalista, é um mundo moderno, né? Contemporâneo, que está ali se consolidando na frente dos olhos de todos, mas que, obviamente, para quem está passando por essa transição, é um momento de muita incerteza, né? De muita dúvida, né? Hoje nós conseguimos analisar esse período com uma certa tranquilidade, mas para esses homens que estão passando por isso, é um período extremamente complicado, né?
e vai ter efeitos muito perniciosos que vão requerer, de algum modo, uma ciência específica, né, dedicada a estudar esses processos. É aí que entra a sociologia, né? Ou seja, a sociologia é resultado de todas essas transformações. Tá? Bom, o que eu queria dizer para vocês a respeito desse texto, aí, concluindo o mesmo, era isso, né? Eu espero que essa aula tenha aí concorrido para tirar as dúvidas em relação ao texto, tá bom? Então, tchau, obrigado mais uma vez aí pela paciência.